Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar hoje o webinar sobre aspectos radiológicos das micobacterioses não tuberculosas. A ênfase vai ser na doença pulmonar e nos aspectos principais no doente imunocompetente, desculpa. Sobre as micobacterioses não tuberculosas, as divisões do gênero Mycobacterium acontecem em três tipos. O primeiro tipo é o complexo do Mycobacterium tuberculosis, que inclui diversas micobactérias como Bovis, Africanum, Microte, Capri, Canete, etc. O segundo é o Mycobacterium lepre. E o terceiro, que é objeto da aula de hoje, as micobactérias não tuberculosas. Então, Mycobacterium tuberculosis, lepre e as não tuberculosas. Em 1959, um pesquisador chamado Runyon, ele dividiu as micobactérias por meio de dois critérios, ou o critério de crescimento, ou pela produção ou não do pigmento carotenoide. Como exemplos de micobactérias de crescimento lento, a gente pode citar o Mycobacterium avium, do complexo avium intracelulare, o Cansace também pode ser citado. E as de crescimento rápido, o Abscessus, Fortuitum e Chelone. Na prática, o que a gente vê mais comumente são as micobactérias de crescimento lento. Então, elas são as mais frequentes, causadores de doenças em pacientes que a gente atende no ambulatório ou que faz algum tipo de exame. As formas de contágio, na verdade, as micobactérias não tuberculosas podem ser encontradas na natureza, no solo, na água, e a via de contágio principal é respiratória por meio da inalação. Mas também é possível você se contaminar por meio da ingestão ou inoculação direta. O CITB é um sistema de comunicação dos casos de micobactérias, de uma maneira geral, e por meio dele foi possível se ter uma ideia do panorama da doença no Brasil. Então, a incidência nos dados de 2013 a 2017 varia de 46 por 100 mil habitantes, e a micobactéria mais prevalente foi o avium. Se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, isso é um pouco diferente. Eu acho que o Cansace ele é o mais prevalente no nosso estado. Os critérios microbiológicos de diagnóstico seguem as normas da ATS, American Thoracic Society. Então, são duas culturas positivas de amostras do escarro, ou uma cultura positiva no escovado ou lavado broncoalveolar, ou material de biópsia, que mostra o BAR e ou tecido de granulação, associados à cultura positiva no lavado, escarro ou no próprio tecido da biópsia. Em termos de radiologia do pulmão, a gente pode dividir as formas radiológicas em dois tipos principais. Um em que existe predominância de doença fibrocavitária e o outro em que há predominância de doença nodular bronquiectásica. E alguns doentes eles podem apresentar um misto das duas formas, mas em geral o que a gente vê na prática é ou a fibrocavitária ou a nodular bronquiectásica. Esse é um esquema que eu criei para poder diferenciar essas duas formas. No lado esquerdo, forma fibrocavitária, então a gente verifica aquelas áreas brancas com parede irregular, que são as cavidades. Então é comum o doente ter mais de uma cavidade, é comum que essas cavidades tenham uma amplitude grande, muitas vezes, porque é um processo crônico que se arrasta, o doente às vezes fica sem diagnóstico de certeza, sem um tratamento adequado. E, em consequência disso, pode-se ter muita lesão fibrótica com retração do parênquima, distorção da arquitetura. Aquelas linhas representam, portanto, essas áreas de fibrose. E esses doentes que fazem a forma fibrocavitária, muitas vezes já têm algum tipo de doença pulmonar pré-existente que cursa também com muita fibrose. Por exemplo, doente enfisematoso. É um doente que tem muito remodelamento do parênquima pulmonar, então ele já pode ter a fibrose consequente à doença pré-existente. Outra coisa que acontece também
é que muitas vezes eles fazem espessamentos pleurais, como mostrado ali na parte de cima daquele desenho à esquerda, consequente a essas áreas de fibrose adjacente. Eles não fazem derrame pleural, eles não têm lesão pleural ativa, mas podem fazer fibrose também pleural consequente ao processo todo de remodelamento que acompanha o parênquima do pulmão. Do lado direito, na forma nodular bronquiectásica, o que nós temos é o aspecto de uma doença de vias aéreas. Então, é muito parecido com a apresentação, por exemplo, dos pacientes compensados por asma, os pacientes que têm fibrose cística, os pacientes que têm algum tipo de bronquiolite, que é uma doença de pequenas vias aéreas. Todos eles, portanto, se assemelham a essa forma de apresentação da micobactéria não tuberculosa. Eu vou chamá-la de MNT, porque é a abreviatura que se utiliza para poder designar esse tipo de doença, micobacteriose não tuberculosa, MN de Nair T, de tatu. Então, a seta azul, a gente verifica aqueles pontos, aqueles que na verdade são nódulos ou imagens nodulares, e aquelas imagens outras ramificadas com aspecto em Y. Todas elas representam preenchimento do bronquíolo periférico por secreção. Secreção, obviamente, inflamatória. Então, quando essa doença ela produz a secreção do bronquíolo periférico, o aspecto morfológico é de nódulo ou então daquela imagem Y, também conhecida como imagem de árvore em brotamento, né? É clássico isso. Tudo isso representa bronquiolite. Em amarelo, a gente está vendo ali aquele vermelho que é o ramo arterial, e está vendo também uma estrutura em branco, uma parede meio irregular, um calibre um pouco maior do que o da imagem vermelho, que é o bronquíolo dilatado. Então a gente tem também bronquiolectasias e bronquiectasias, que são comuns nessa doença. Aquela seta em cinza aponta a relação do bronquíolo, que é o que tem a parede branca, com a artéria. Normalmente, eu já falei isso em aulas anteriores, a relação é de 1 para 1. Quando você tem bronquiectasia, o bronquíolo ele cresce, fica maior do que a arteríola que está adjacente e a parede também espessa em virtude do processo inflamatório. Então, a bronquiectasia ou bronquiolectasia, os dois são características dessa doença também. E a seta vermelha, apontando aquela área em cunha branca, com aquela sigla AA, que quer dizer aprisionamento aéreo. Então, o doente ele faz uma doença de pequenas vias aéreas, como eu já comentei, que pode se expressar de maneira direta com aqueles nódulos ou aquelas imagens em Y, ou indireta por meio do aprisionamento, isto é, o bronquíolo ele apresenta uma área de estenose periférica, então o ar entra no pulmão e não consegue sair. É como se fosse um mecanismo de válvula. Então aquele ar aprisionado ele fica com um aspecto menos denso na tomografia, ou mais escuro, para poder entender, o que representa uma área de aprisionamento aéreo, isto é, um sinal indireto de doença de pequenas vias aéreas. Essa é uma primeira radiografia em PA e perfil. Eu não coloquei aqui qual era o tipo de micobactéria, mas era apenas para mostrar a forma fibrocavitária. Então, observa na radiografia em PA, do lado esquerdo, que o doente apresenta diversas cavidades, né? Eu apontei duas ali. Uma projetada na língula, à esquerda, e a outra no lobo superior. No perfil, a gente vê que a do lobo superior está projetada lá para frente, então ela está na projeção do segmento anterior do lobo superior direito, e aquela do lado esquerdo, ela se projeta em cima da área cardíaca, portanto, na região da língula. Lembra que o parênquima da língula, ele faz contato com a área cardíaca do lado esquerdo, e do lobo médio faz contato com o coração do lado direito. Então, se no perfil eu tenho uma lesão esquerda projetada no coração, ela só pode estar localizada na língula. Outra coisa interessante é que as doenças pulmonares crônicas, de uma maneira geral, tanto essas micobacterioses como outras, como o enfisema, por exemplo, ou algumas formas de fibrose que acometem preferencialmente os lobos superiores, elas cursam frequentemente com hiperinsuflação dos lobos inferiores. Se vocês notarem a radiografia em perfil,
o diafragma tem um aspecto meio achatado, justamente pela hiperestilação dos lobos superiores. Então, isso é uma característica de doença crônica do pulmão. É uma doença que já está evoluindo ali há bastante tempo. Outra coisa que a gente nota é que, além das cavidades, eu tenho uma série de opacidades reticulares em linha, que representam aqueles espessamentos septais, que representam confluências de áreas de fibrose. Então, a gente nota que até mesmo o volume dos lobos superiores, eles se encontram reduzidos em virtude dessa distorção arquitetural. Então, isso é uma forma fibrocavitária clássica. Uma outra forma fibrocavitária, essa mais localizada, então observa ali aquela seta apontando o lobo superior direito reduzido de tamanho, né? A gente nota ali que houve até um deslocamento da fissura para cima, consequente a essa redução de volume. Do lado esquerdo, a gente ainda vê o aspecto da cavidade com consolidação do lado, né? Provavelmente houve tratamento com regressão da lesão, e aí a gente nota maior grau de atelectasia daquele lobo superior, mas com aspecto um pouco melhor daquelas consolidações que acompanham a cavidade na radiografia inicial. Uma forma fibrocavitária, portanto. Esse é um exemplo de uma micobacteriose Kansasi, uma evolução de 2 anos após tratamento. Então, observe ali que na tomografia do lado esquerdo, a gente tem uma volumosa cavidade com parede irregular, a parede é um pouco espessa, e ela se reduz bastante, mas não há correção total da cavidade, não há volta ao normal daquele parênquima, mas ela reduz bastante de tamanho e a parede fica muito menos espessada. Se vocês notarem também ali na esquerda, ao lado da cavidade, lá na frente tem umas imagens meio nodulares, uma outra com aspecto em Y, que são preenchimentos de bronquíolos, né? Então, eventualmente, você tem alguma área de bronquiolite associada, mas o que predomina, na verdade, nesse caso, é a forma fibrocavitária. Alguém pode me perguntar, mas professor, aquela cavidade que ficou do lado direito, ainda o paciente ele pode ter alta com isso? Eventualmente sim, né? Muitas vezes a gente vê que o tratamento ele age em cima da lesão. Eu vi vários casos em que não havia regressão total da cavidade, mas o doente clinicamente ele se encontrava bem, né? Então, nesse caso, muitas vezes o doente tem alta mesmo com uma lesão ainda grande, né? Mas que respondeu parcialmente, pelo menos, ao tratamento. É comum esses doentes depois voltarem ao ver recrudescência da lesão, principalmente aqueles que têm um pulmão já afetado por alguma doença pré-existente, então aquilo fica num ciclo constante de resolução, recrudescência, resolve de novo. Infelizmente, é uma evolução ruim, né, que alguns pacientes têm. Nesse caso, a radiografia de tórax, a gente nota, olha, uma redução de volume do pulmão esquerdo, olha para a área cardíaca, olha para a região do mediastino, como é que o coração está desviado para a esquerda. Então, tem uma redução de volume. E na metade superior, eu noto que é um pulmão com uma grande área de consolidação, né? Tem até uns broncogramas aéreos de permeio, que são mais bem vistos pela TC, e tem uma outra consolidação melhor na região do terço inferior do pulmão direito. Então, quando a gente olha a tomografia, a primeira lá no alto, a gente vê o pulmão esquerdo todo reduzido de tamanho, aquelas consolidações, aqueles broncogramas aéreos de permeio. E do lado direito, a gente nota, olha, redução de volume da região do lobo médio. Olha lá perto do coração, do lado direito, como tem uma parte do parênquima, né, que se encontra reduzido de tamanho, tem umas consolidações. E no lobo inferior, a gente nota outras consolidações, que são aquelas mais bem vistas pela radiografia do lado direito, e uma área que eu suspeito que possa ser até uma cavidade ali, não tenho certeza. Esse é um cansaço, portanto. Esse é um outro cansaço. A seta aponta uma cavidade com parede fina. Possivelmente já é um doente com uma evolução pós-tratamento, mas observem que em volta daquela cavidade, tanto à esquerda
quanto à direita, você tem diversas lesões enfisematosas, né? É um enfisema centrolobular difuso que a gente tem em torno da cavidade. E tem uma área de remodelamento junto à cavidade, olha, com aquelas linhas brancas, aquelas opacidades reticulares, são áreas de fibrose em torno da cavidade. E do lado direito, onde tem o enfisema, também tem outras opacidades reticulares, possivelmente consequentes ao próprio enfisema. Então, o doente ele tem uma doença pré-existente, o enfisema, e uma forma fibrocavitária de micobacteriose não tuberculosa. As doenças pré-existentes mais comuns que a gente encontra nesses grupos que fazem a forma fibrocavitária, além do efizema, além do DPOC, pode ser encontrado também em pacientes com fibrose cística, pacientes com asma, pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Então, todos eles têm uma predisposição a se fazer esse tipo de lesão. Esse outro caso é um caso interessante porque a doente ela fez as duas formas de comprometimento, tanto a fibrocavitária como a que era nodular bronquiectásica. Então, inicialmente, ela em 2006 apresentava uma grande cavidade no segmento posterior do lobo superior direito, como a gente está vendo ali, com uma consolidação em volta, espessamento de paredes broncas, uma forma que parece até inicialmente muito semelhante aos casos de tuberculose clássica. Se me mostrasse aquela tomografia do lado esquerdo e perguntasse o que eu achava, inicialmente eu achava que seria uma tuberculose comum, né? Então, na fase aguda, quando a gente pega o dente na fase aguda, às vezes o aspecto da micobacteriose não tuberculose é muito parecido com o da tuberculose clássica. O doente foi tratado, a doente foi tratada, e um ano depois apresentava melhora daquela cavidade, olha, reduziu o tamanho, a parede ficou fina, e a gente nota somente umas áreas de bronquiolite, de preenchimento de bronquíolos, aqueles pontos ali, olha, aquele pontilhado em volta da cavidade do lado direito. O paciente teve alta melhor, e em 2011 ela fez essa forma de apresentação da doença. Então notem, naquela primeira tomografia grande ali no alto à esquerda, as setas vermelhas apontando aquelas áreas de opacidade nodular diversas, que é preenchimento de bronquíolo. Algumas delas com aspecto em ramificação, como por exemplo aquela tomografia grande corte axial de baixo à direita, a seta verde aponta, olha, áreas de preenchimento bronquiolar, dando aqueles nódulos, e uma com aspecto em Y, né, ou de árvore em brotamento, que é o aspecto da divisão do bronquíolo periférico. A mesma coisa na TC, lá no alto à direita, reconstrução no plano coronal, em MIP, que é uma técnica em que a gente visualiza muito bem os nódulos de pulmão. Então a seta verde apontando diversos bronquíolos preenchidos, dando esse aspecto nodular, né? Então essa é uma forma clássica, nodular bronquiectásica, um doente que fez, anos antes, uma forma chamada de fibrocavitária. Esse é outro caso, um doente com uma evolução ruim, né? Já vem em tratamento durante um longo tempo, é um cansaço, e que do lado esquerdo a gente observa uma volumosa cavidade com um nível líquido no interior, né? Muitas vezes esse doente ele já apresenta secundariamente colonização bacteriana em cima de uma lesão primária, uma cavidade dessa quaisquer, ou até mesmo fúngica, né? Então, assim como as formas cavitárias de tuberculose clássica podem ser colonizadas secundariamente por fungo, aspergilos, isso às vezes também acontece no doente que tem cansaço. Então, o paciente que tem algum tipo de vegetação no interior da cavidade, ou essas formas, por exemplo, como essa aqui, que tem um nível líquido lá no interior, a gente tem que pesquisar também a possibilidade dele estar fazendo infecção secundária, outra, além da MNT. Outras possibilidades é estar fazendo sangramento para dentro daquela cavidade. Às vezes a lesão cresce, distorce vaso, provoca erosão de vaso, e um desses vasos fica babando para uma cavidade dessas, pode ser hematoma também consequente a sangramento. E do lado direito, ali, muita fibrose, né, e uma consolidação associada. Essa aqui é uma forma de cansaço que se assemelha a uma tuberculose clássica,
Então, a gente viu aquele exemplo anterior da menina que teve as duas formas, a primeira muito parecida com a tuberculose clássica, essa aqui é uma outra. Naquela tomografia no alto à direita, a gente observa uma cavidade que nem tem uma parede muito espessada, mas tem muita consolidação em volta. Na imagem de baixo, na tomografia de baixo, eu noto a telectasia, consolidações com broncogramas aéreos, e na tomografia lá no alto à esquerda, aquelas imagens de consolidação posteriores e outras associadas por preenchimento de bronquíolo também, né? Na tuberculose clássica, ou essas formas iniciais de MNT, elas têm a disseminação pelos brônquios, pelos bronquíolos. Então, muitas vezes você tem aquele aspecto de bronquiolite associado a consolidações, o que é comum na tuberculose, essa disseminação broncogênica ou bronquiologênica. Então, esse é um cansaço que simulava uma forma clássica de tuberculose. Aqui, na radiografia esquerda, eu noto lá no alto, no lobo superior direito, a presença de uma cavidade. Eu já noto que existe uma área de espessamento pleural em torno, adjacente à cavidade, e na TC, na janela de mediastino, a gente nota a redução de volume no pulmão direito, presença de uma grande cavidade e tem aquelas áreas de espessamento pleural periféricas, está vendo? Associadas a essa cavidade. Mas lembrando mais uma vez que não é comum esse tipo de doença MNT fazer derrame pleural e também não é comum fazer linfonodomegalia. Tá? Então, nas formas de MNT nos pacientes imunocompetentes, não é comum ter derrame pleural nem linfonodomegalia. Essa é uma outra tomografia de um paciente que tinha uma forma nodular bronquiectásica de cansaço. Na tomografia embaixo à esquerda, a gente nota na seta vermelha uma bronquiectasia, um bronco dilatado. A mesma coisa na tomografia no alto à esquerda, as setas verdes apontando brônquios dilatados, bronquiectasias, comum isso nessa forma de doença. E lá no alto à direita, aquelas setas pequenas azuis mostrando aqueles pontos, aquelas opacidades nodulares por preenchimento da luz dos bronquíolos. E na imagem da janela de mediastino inferior direita, eu coloquei, apontado pela seta branca, uma hérnia de diafragma, uma hérnia de hiato, desculpa, a protrusão de parte do estômago para dentro da cavidade mediastinal, só para chamar a atenção que um dos fatores predisponentes que é visto também na literatura é o refluxo gastroesofágico. Supostamente, esses doentes fazem aspiração crônica de conteúdo do estômago. Isso contamina as vias aéreas e predispõe a que esses doentes façam também infecções por MNT. Isso é relatado na literatura, não é incomum isso. Essa é uma forma nodular bronquiectásica. A radiografia mostra uma acentuação da trama intersticial inespecífica, como se fosse um infiltrado intersticial. E no pulmão esquerdo, adjacente à área cardíaca, portanto, na região da língula, a gente nota uma consolidação mal definida. A TC mostra realmente melhor aquela consolidação do lado do coração, lado esquerdo, na língula, portanto, com bronquiectasias e broncogramas aéreos. E a seta verde aponta aquele fenômeno que eu descrevi anteriormente nessas formas nodulares bronquiectásicas, o aprisionamento aéreo. Então, você tem um segmento do pulmão apontado pela seta verde que se encontra com uma densidade reduzida em virtude do aprisionamento de ar. Isto é, o bronquíolo periférico ele estenosa, faz o mecanismo de válvula e aquele ar fica aprisionado ali. É um sinal indireto de doenças de pequenas vias aéreas. Uma outra forma de cansaço. Observe em radiografia de tórax. Então, um achado muito comum nessas doenças de vias aéreas, você vai encontrar isso na fibrose cística, vai encontrar isso em paciente asmático, em doente DPOC, com aquele padrão enfisematoso, e a hiperinsuflação do pulmão. Então, nota como é que o aspecto dos diafragmas, das hemicúpulas, elas se encontram retificadas em virtude da hiperinsuflação do pulmão. E o aspecto no raio-x é de um infiltrado intersticial inespecífico, né? Quando a gente vai para a tomografia, a gente observa diversas áreas de bronquiectasia na periferia do pulmão, tanto à direita como à esquerda. A gente nota ali aqueles brônquios com parede espessada
e a luz aumentada de tamanho. E aquelas imagens, olha, na periferia dos pulmões, à direita tem várias, ali na parte inferior, em que você nota aqueles nódulos de preenchimento de bronquíolo e aquelas imagens em Y também por preenchimento bronquiolar. Então, aspecto clássico de uma forma nodular bronquiectásica. Alguém pode me perguntar, professor, se eu olhar isso na tomografia, vai dizer de cara que é uma MNT? Não, existem outros diagnósticos diferenciais. As doenças de vias aéreas, de maneira geral, como eu falei, elas podem dar um aspecto muito parecido com isso. Então, já vi muito doente com fibrose cística, doentes adultos com fibrose cística que têm quadros parecidos com esse. Hoje em dia, com os tratamentos que foram instituídos, esses pacientes com fibrose cística têm uma sobrevida muito maior. Então, é comum pegar doente na fase adulta, com esses sinais de comprometimento de pequenas vias aéreas, como aprisionamento, bronquiolite, etc., por fibrose cística, por exemplo. Doente que faz outros quadros de bronquiolite também vai apresentar um aspecto tomográfico muito semelhante. Doente asmático grave também apresenta um aspecto muito semelhante. E o que pode acontecer é isso tudo se misturar. Ele ter essa doença de base e também ter micobacteriose não tuberculosa, MNT. Por isso que o diagnóstico é difícil, né? Muitas vezes você não tem confirmação, como acontece com algumas formas de tuberculose clássica, e aí tem que começar a tratar meio que empiricamente e observar o que vai acontecer. Aqui você tem na radiografia de tórax em PA e perfil, lá embaixo à esquerda, apontado pelas setas verdes, aquelas áreas de indefinição do interstício pulmonar, relacionadas principalmente com a projeção da silhueta cardíaca. Olha o perfil, como é que as setas verdes apontam aqueles infiltrados, aquelas opacidades projetadas no coração. E aí quando você vai para a tomografia, nos cortes axiais fica patente isso, né? Nessa forma de cansaço. Você tem diversas áreas de consolidação com bronquiectasias associadas, apontadas aí pela seta verde na tomografia do lado direito, ocupando o parênquima da língula e do lobo médio do lado direito. As formas fibrocavitárias e nodular bronquiectásicas, eu não acho que elas tenham uma preferência para algum tipo de germe específico. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de Mycobacterium fortuitum, em que eu tenho lesões fibrocavitárias. Ali naquela imagem tomográfica no alto à direita, a gente observa uma cavidade com nível e muita destruição do parênquima. O parênquima residual está atelectásico. E nas imagens de baixo, nas duas tomografias de baixo, a gente nota que existe um pouco de preservação do parênquima dos lobos inferiores, mas com muita destruição associada. Uma outra forma de fortuitum fibrocavitária. Essa pegando principalmente o pulmão esquerdo, a gente nota a cavidade com parede fina e muita fibrose em volta, né, com bronquiectasia. Então, isso é bastante comum nesse tipo de apresentação. A bronquiectasia, no caso das formas fibrocavitárias, ela é uma bronquiectasia de tração, isto é, você tem uma fibrose do parênquima que traciona a parede dos brônquios e eles alargam a sua luz. É diferente daquela forma de bronquiectasia associada à forma nodular bronquiectásica. Então, a bronquiectasia, quando acontece na forma fibrocavitária, ela é de tração. Aqui um Mycobacterium avium, com uma forma nodular bronquiectásica clássica. Então, a gente observa ali a tomografia do lado, aliás, tanto à direita quanto à esquerda, né? Muitas bronquiectasias, os brônquios com paredes espessas. A gente nota quando tem, olha, uma arteríola do lado que o brônquio está com a luz bem dilatada em relação à arteríola, e aquelas imagens nodulares, né, por preenchimento de bronquíolo. Então, esse é o aspecto clássico de uma doença de pequenas vias aéreas, um doente com Mycobacterium avium. Aqui eu fiz uma reconstrução em 3D no meio e uma reconstrução coronal ali à direita. A radiografia do paciente mostrava, olha, um pulmão pouco comprometido por doença crônica. A gente nota que na radiografia tem alguns nódulos espalhados, mal definidos, um pouco de estria no parênquima do pulmão, mas nada assim muito grosseiro. E quando a gente olha a reconstrução coronal do lado direito, fica claro aqueles nódulos de preenchimento de bronquíolo que aparecem bem na reconstrução em 3D lá no meio. Então são áreas de preenchimento bronquiolar por um acometimento
nodular bronquiectásico. Essa é uma forma de Mycobacterium abscessus, em que eu tenho destruição parcial do parênquima do lobo superior direito, duas grandes cavidades, pulmão parênquima reduzido, com bronquiectasias de permeio, de tração, e ali na tomografia do lado direito, a gente observa pequenas áreas de preenchimento bronquiolar, mas não é o aspecto predominante. O que predomina é a forma fibrocavitária, como se vê ali na TC à esquerda. E esse é um Mycobacterium gordoni, uma forma nodular bronquiectásica. Então, à esquerda, a gente vê aqueles nódulos de preenchimento de bronquilo, aquelas imagens em Y, de árvore em brotamento, também preenchimento bronquiolar. E à direita tem algumas bronquiectasias associadas no parênquima da língula e do lobo médio, e aqueles bronquilos preenchidos também. Bom, a gente viu as formas no paciente imunocompetente. E no HIV positivo? Hoje em dia não é muito comum isso, né? O paciente HIV positivo, após o surgimento daquelas drogas para tratamento da doença, eles reduziram bastante as infecções oportunistas. Mas o doente que ele tem um nível muito baixo de CD4, ele fica predisposto a se fazer infecções também por micobacterioses não tuberculosas. As mais comuns, principalmente Cansace e Mycobacterium avium. O avium é muito comum nesse tipo de doente. Então, quando você tem uma condição em que o CD4 é muito baixo, eles fazem formas um pouco diferentes de comprometimento do pulmão. A radiografia de tórax nesse paciente, por exemplo, mostra o aumento de linfonodos hilares, com presença até de uma massa ali, linfonodal, apontada pela seta. E quando a gente olha a tomografia na janela de parênquima em cima e de mediastina embaixo, na parte de baixo a gente vê aquelas massas mediastinais, linfonodais, que é comum nesse tipo de doente. E na tomografia, na janela de parênquima, acima à esquerda, as setas apontando aquelas áreas de preenchimento de bronquíolo, de bronquiolite, de secreção de pequenas vias aéreas. Então, diferentemente do paciente imunocompetente, esse imunocomprometido ele pode fazer muita linfonodomegalia. É comum acontecer isso nesse tipo de doente. E a infecção não tuberculosa no paciente HIV positivo, com CD4 muito baixo, ela é uma infecção disseminada. Ela não pega só pulmão. Então, você vai encontrar, por exemplo, um aspecto de radiografia com alargamento do mediastino, como a gente está vendo ali do lado esquerdo, e à direita, uma tomografia de abdômen, em que eu noto, ali representado pelos asteriscos, grandes linfonodomegalias retroperitoneais. Então, isso é comum, um quadro disseminado, pegando também a região do tórax, dando esse aspecto de linfonodomegalias e, eventualmente, lesões no parênquima do pulmão. Então, é um aspecto muito diferente daquele que eu mostrei nas imagens do paciente imunocompetente. Como take-home points, eu acho que a epidemiologia da doença é muito importante, então lembrar sempre que os doentes que têm doença crônica de pulmão, DPOC, fibrose pulmonar, pneumoconiose, fibrose cística, asma, são todos predispostos a esse tipo de doença. Lembrar também que pacientes que têm quadros de refluxo gastroesofágico, também há relatos disso associado a essas formas de micobacteriose não tuberculosa. As formas de apresentação principais são duas, fibrocavitária e nodular bronquiectásica, então é clássico isso. A fibrocavitária muito associada àquelas doenças pré-existentes do pulmão, essas doenças crônicas. E as lesões básicas de cada forma de apresentação, na fibrocavitária, aquelas cavidades com paredes moderadamente espessas e muita fibrose em torno. Você vê cavidade em várias partes do pulmão, naquele doente que evolui mal. E na forma nodular bronquiectásica, aqueles pequenos nódulos de preenchimento de bronquilo, associados a imagens em Y ou de árvore em brotamento, também por preenchimento de bronquilo, e bronquiectasias e bronquiolectasias associadas. É um quadro de doenças de pequenas vias aéreas, se eu pudesse definir isso morfologicamente falando. Semelhante à asma, semelhante à fibrose cística, por exemplo. Então essa é uma outra forma de apresentação bastante comum.